Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EmergenCast, esse podcast de emergências médicas que vai muito além da técnica, mas que traz também a vivência, a experiência, o lado humano dos colegas que vêm aqui participar desse momento conosco. E eu estou aqui com meu parceiro Rodrigo Quadros e já queria agradecer as parceiras do Instituto de Ensino e Saúde, Rodrigo Quadros, e a RC Médico, essa grande empresa relacionada à tecnologia, entregando ultrassom, videolinguoscópio, tudo aquilo que o médico hoje vai utilizar para melhorar e refinar a sua prática e os seus diagnósticos. E além disso, é claro, a Seclean Cursos e também a Pox Club. Então, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Muito legal. Hoje é um episódio muito legal mesmo. Tem uma experiência. Convidado de peso. Um convidado de peso, um cara que faz a diferença, o cara acontece. Ele não é só blá blá blá, ele faz, ele atende o paciente como ninguém, é uma referência para todos nós. É um cara que é um exemplo, dispensa apresentação, mas às vezes você não conhece, não tem o prazer de conhecer ele. Além de tudo, um amigo nosso, curto muito ele, gosto demais dele. Grande amigo, Saturnino Sarati, famoso Sarati. Ele vai se apresentar um pouquinho, vai falar um pouquinho da história dele aí, mas é com grande felicidade que a gente recebe você aqui, cara. Bem-vindo, meu amigo. Uma salva de palmas para ele. Muito bem. Muito bem, Sarati. Bom, só tenho a agradecer. Obrigado, Rei, obrigado, Quadros, pelo convite, né? Estar compartilhando com vocês aqui, trocar ideias, né? Sobre a emergência, sobre a terapia intensiva, né? Esse meio de campo, essa parceria fundamental na assistência ao paciente grave. Eu fico muito feliz de estar aqui. Trabalhei já com os dois, conheço os dois de longa data, tenho respeito, um carinho enorme por vocês. Passamos uns perrengues juntos aí, então estou feliz de estar aqui. Verdade. A gente é meia boca, né? Meia boca perto de você. Você é um cara completo, né? Você é um cara completo. Eu estava no plantão com o Sarati e falou, estou tranquilo. Tranquilo. O cara é um compêndio de medicina, cara. Eu pensava, ainda bem que eles estão aqui. O Rio tá com qualquer coisa eu vejo. O Rio tá com Mas vamos lá. É o seguinte, para você que não conhece, ele vai falar um pouquinho. Fala um pouquinho da sua história, Sarati. Boa. Quando você formou, onde você formou, a sua experiência de trabalho, quanto tempo você tem, você pode enganar um pouquinho com esse cabelo aí que tá disfarçado aí. Tá meio branco ali, mas não tá bem disfarçado. Você não, acho que ele passou um produtinho. Não, falar de branco, eu sou o menos branco de todo mundo aqui. Não sei não, acho que é o meu. Explica pra gente aí, fala pra essa galera aí, quem é você um pouco. Eu sou fruto da Universidade Federal, né? Do Mato Grosso do Sul. Tem mais ou menos aí 25 anos já da graduação, né? Fiz então a graduação aqui na UFMS e depois emplaquei a residência de clínica médica, né? Mas antes de tinha passado já para a residência, eu achava, era a minha visão na época, que eu tinha que servir. Então eu fui voluntário, né? Fui voluntário com a Marinha, meu pai era da Marinha, eu achava que aquilo era uma homenagem importante aí. Legal. E aí eu fui voluntário da Marinha, né? Bom, e servi lá durante um ano. Fui com a intenção, na realidade, de até ficar, mas pique não era muito a minha praia. Eu falei assim, vou voltar para a residência, né? Eu já tinha garantido a vaga, né? Aí fiz a residência clínica médica também lá na Universidade Federal, né? E aí, na residência, né? Fui mudando ao longo do tempo do que eu falei assim, putz, acho que vou fazer nefro. E aí eu gostava da diálise, paciente agudo, eu vou fazer CAT, né? Vai gostar da síndrome coronariana, quadro mais grave. Aí vi tudo isso, tudo aquilo, e falei assim, cara, tem tudo isso, um pouco disso na terapia intensiva. Eu gostava do paciente agudo. Acho que você tinha um sanguinho correndo na veia de emergencista também. Também. Não é? Tanto é que durante as minhas escolhas, né, a primeira residência de emergência foi do Rio Grande do Sul, salvo engano, em Porto Alegre. Isso. E eu ia fazer residência lá. Mas ainda não era reconhecido. E minha esposa já tinha passado no Rio de Janeiro, né? Inicialmente eu fui para São José do Rio Preto, né? Deixa eu tentar seguir uma lógica aqui. E aí, quando eu terminei a residência de clínica médica, eu gostava, mas eu falei assim, bom, vou me preparar para dar esse salto da residência, né? E estava ali, né? Cardio, emergência, em Porto Alegre, né? Que era o meu foco, ou então terapia intensiva, né? Não estava muito bem definido. Mas eu vou fazer medicina básica. Aí eu fui para Dois Irmãos do Buriti e trabalhei durante um tempo, eu trabalhei na região do Pantanal, na Fundação Bradesco. Acharam que o médico tinha que estar onde ele era necessário. Então, por lá. Fiquei lá na fundação,
Depois eu fiquei em 2 de Mão do Buriti, recebi uma proposta do prefeito na ocasião muito boa. Trabalhei em Two Brothers of the Buritai. Os alunos sabem disso. Foi Two Brothers of the Buritai. Fui lá quase um ano e pouco, na realidade. Que massa. E aí um dia, falei assim, cara, estressei, falei, quer saber, eu vou para outra ponta. Eu vou fazer terapia intensiva. Né? Aí eu já estava casado, casei cedo. Minha esposa, minha grande parceira, que eu gosto de conhecer ela. Sim. E falei assim, vamos fazer terapia intensiva. Né? E aí, assim, onde nós passarmos, o casal fica. A gente tinha acabado de casar. Né? Foi avante, cara. Vamos, aí precisamos próprio. E ela passou no Rio de Janeiro e eu tinha passado de São José do Rio Preto com a doutora Suzana Lobo, que era uma referência, até hoje uma referência em terapia intensiva. Aí minha esposa, ela falou assim, olha, eu passei aqui no Rio, você não vai vir? E agora, né? E fui, né? E hoje eu olho para trás, assim, o Rio de Janeiro foi marcante, foi um divisor de águas. Tá? Eu fui para a Universidade Estadual Pedro Ernesto, né? E fiz a minha residência em terapia intensiva lá. E foi um momento, assim, divisor, porque o Rio de Janeiro estava bombando naquela época, né? O grupo Rede D'Or surgiu lá, né? A DASA surgiu lá. Né? A AMIL surgiu lá, surgiu naquela época. Eu peguei exatamente essa época de expansão. Então, embora a gente trabalhasse no Hospital Pedro Ernesto, que era um hospital carente em termos de recursos, né? A rede privada estava bombando e precisava de gente. Né? E alguns dos meus preceptores trabalhavam. Foi aí que eu entrei na Rede D'Or, que foi o local que eu mais aprendi, né? Onde eu tive a oportunidade de entender como funciona a medicina privada, que ela pode gerar bons resultados. Né? O pessoal geralmente tem uma visão negativa, né? Ela gera bons resultados quando ela é bem executada, né? Você equilibrar. E tive a oportunidade de conhecer as pessoas que me influenciaram na terapia intensiva. São as pessoas que eu olho para trás, eu sei que elas estão ali como minhas referências em terapia intensiva. Né? Então foi a época que mais aprendi. Não te merecendo, mas assim, mesmo em relação à faculdade, se você fala, cara, você abre a sua mente. E lá eu fiquei durante 8 anos, né, no Rio de Janeiro, trabalhando na Rede D'Or e trabalhando também no Hospital São Vicente da Gávea, né, que é a Flávio Narco e o Arthur Viana. Então foram 2 experiências assim sensacionais, 2 metodologias de trabalho diferentes de redes privadas. Uma que se tornou hoje a maior rede de hospitais privados do Brasil. Né? Eu tive a sorte de estar ali iniciando para aqueles caras. Eu entrei como encaixe, vamos dizer assim, após o primeiro ano, né? Abri uma vaga para a rotina, eu não era nem contratado. Eu era um cara que dava plantão com uma relativa frequência. Os caras falavam, vem para a rotina. Né? E meu apelido na época era Demônio da Tassinônia. Né? Bem empregado, a gente conhece. Vai vir para a rotina. A enfermagem é isso nada. Você imagina o cara fazendo o plantão dele. Você imagina o cara fazendo o plantão dele. A enfermagem alucinava, né? E a minha esposa também entrou na Rede D'Or. A gente trabalhava no mesmo hospital, só que em áreas e setores diferentes, né? Ela trabalhava no centro cirúrgico, no CTI cirúrgico, e eu trabalhava no CTI clínico. E quando abriu essa vaga, que um colega foi para o Canadá fazer uma especialização, eu entrei no lugar dele, para mim foi uma grata surpresa. Que eu falei, putz, não era nem contratado, tinha um colega mais antigo, fui chamado, né? E aí minha vida mudou. Né? Aí eu tive um chefe que eu olho para ele assim, e falo assim, ele foi um cara duro, mas justo, e todas as malandragens, no bom sentido, assim, de como fazer uma gestão de CTI, de como se posicionar, como ser firme, né? De como liderar uma equipe. Eu era o mais novo, olhava no distante, mas avidamente aprendendo. Falei, aquele cara que é o Zé Duarte, né? Castro Couto, foi o meu referencial. Né? Eu falei assim, cara, esse cara me deu muita dura, mas sabe quando você sai calejado assim? Eu falei assim, cara, nada. Uma dura que faz você faz você crescer, cara. Eu falei assim, cara, olha, depois de você trabalhar com o Zé Eduardo, meu amigo, levar umas pancadas, você aguenta qualquer coisa. Ele falava exatamente isso. Quando eu não estou aqui, vocês são a liderança, então vocês têm que saber se posicionar. Né? Vocês têm que saber, mas não pode ser. Ele falava, você não é bonzinho. Ele falava, não pode ser bonzinho. Ele falou uma das frases que me marcou, quem nunca baixa a cabeça, perdão a palavra, uma hora mostra a bunda, sabe? Então você tem que ser firme. Né? Não, mas relação ao cuidado com o paciente, né? E aí ali foi o
diferencial. Até que a minha esposa ficou grávida, né? E aí meu pai estava muito doente, né? Já naquela época, né? Caminhando para, vamos dizer assim, para uma parte mais avançada, a doença dele, né? Ele tinha Parkinson, né? Já estava tendo algumas complicações, tinha uma estenose aórtica grave, que ele queria operar, né? E foi assim, e meu filho para nascer, aí vinha aquele dilema, né? Falei, vamos voltar, né? Eu e minha esposa fazíamos horários diferentes, ela trabalhava noite, eu trabalhava de dia, e em casa era passar o cuidado do plantão. Então a gente, vamos voltar. E aí voltamos. Então, voltamos para onde? 2 irmãos Curitiba. Olha isso. Você daí voltou para lá. Voltei para lá porque não tinha espaço ainda em Campo Grande, né? Era só o maior hospital à época era Santa Casa, e minha carga de plantões era muito pequena, né? E aí eu voltei fazendo Santa Casa, trabalhava sexta, sábado e domingo, paulada, 2 irmãos Curitiba, durante uma parte da semana, até fazer essa migração para a terapia intensiva. Então eu tenho um grande carinho pela população de 2 Rio Grande. Até recentemente, pacientes me davam mensagem, ligavam os meus geridos, né? Alguns já vieram acontecer. Legal, cara. E aí depois agora você está na carreira acadêmica, né? Professor universitário da faculdade, está no Hospital do Estado, né? Hospital Regional. Isso, E, cara, muito legal. Eu conheci você trabalhando também. Eu fazia medicina intensiva antes de ficar só em emergência, né? E tipo, a gente trabalhou junto e tudo. Tive a experiência de ver exatamente isso. Né, o TAS, porque realmente você não parava, né? Para mexer com o paciente, melhorar, buscar uma solução, um diagnóstico. E uma coisa que falavam para você, falam para mim, falam provavelmente para muitas pessoas que têm esse tipo de cuidado, é o seguinte: plantão do Dr. Rodrigo, ele é muito azarado, tudo acontece. Pé frio, na verdade, pé frio, mas na verdade é que a gente procura, né? Exatamente. Você procura, por isso que é o TAS, né? Ele procurava e achava. Né? E isso era uma coisa que às vezes alguns profissionais, né, questionavam, falavam, pô, o senhor não para, você está procurando coisa, né? Você vai achar, se você vai procurando, você vai burilando o paciente, você vai achando, né? E vai tentando resolver. E às vezes os colegas reclamaram, alguns colaboradores reclamaram, né? Você falou assim, mas na hora que o bicho pega, você pode ter certeza que era donados, como você, né? Um rei, aquele que eu tivesse saído do plantão naquele dia, né? Eu falei, então, no fundo, né? Reclamavam, mas ao mesmo tempo falavam assim, né? Também quer você que está aqui, né? Você, beleza, galera, você já sabe que o plantão vai ser um inferno, né? Você uma tocação danada aí, mas bora, todo mundo já para casa cansado, né? Isso aí, nunca deixei a enfermagem frustrada quanto a isso, eu acho. Então, eu acho que você está falando assim, eu sou um pouco depois de vocês, mas eu trabalhava numa equipe em São Paulo que era cardio-intensivistas, todos eram cardiologistas de formação, todos titulados de terapia intensiva, porque era obrigatório a gente fazer isso lá. Então, era uma coisa que tinha que ser feito, porque eram grandes hospitais em São Paulo, então o Hospital Samaritano, o Hospital São José, o Beneficência do Mirante, então eram TIs com um fluxograma e uma complexidade alta, então existia uma liderança lá dentro e eles sempre cobravam da gente, olha, vai dar 6 anos, você vai ter que fazer diagnóstico especialista para você continuar na nossa equipe. Então foi um momento decisivo na minha vida, que eu tive que escolher, né, e eu ia voltar para Campo Grande. Quando cheguei aqui, eu fui absorvido no eco, o eco hospitalar, do eco à beira-leito, que não existia isso aqui. Tinha poucas pessoas que faziam, existia uma carência grande, e eu me enxerguei. Então, assim, eu me enxerguei e fiquei tranquilo, apesar de eu sempre gostar da emergência, sempre gostar da sala vermelha, sempre gostar da terapia intensiva. E vendo você falando, as pessoas faziam exatamente a mesma coisa comigo. Eu cheguei aqui, eu era um cara inquieto no plantão. Eu era um cara da bomba de infusão, da checagem de soroterapia, por que tá fazendo isso aqui? Eu questionava tudo. Eu via pacientes com sedação, analgesia, no mesmo equipe, mesmo correndo tudo junto, e eu falava que não existe. Eu via pacientes tomando medicação Propofol, com cardiodepressão gigante, o miocárdio falível, o cara usando Propofol como sedativo. Então eu falava, isso está errado. Então eu questionava muito. O paciente fazia intubação rápida e não usar etomidato na época, para induzir o paciente, e usar midazolam, por exemplo. Eu ficava questionando o cara tomar cardiodepressão, como é que vai fazer isso aqui? Então eu questionava muito. Então eu fazia as coisas, eu ia lá e fazia as coisas. Então eu vou vendo vocês falando aqui, esse cara inquieto era o cara exatamente que os caras queriam que tivesse no plantão, né, o bicho pegasse. E o que eles falavam, tocar uma parada com o doutor é
é bom. Porque apesar de você ser aquele cara que vai mexendo, quando você tem segurança, é exatamente assim que você se comporta, você lidera. A equipe, né, Exato. ela confia, passa a confiar. No começo é aquela desconfiança, né? Exato. O cara é encrenqueiro, o cara que mas depois com o tempo você vai percebendo, a equipe se sente confortável, é mais confortável para trabalhar. E entrando nessa linha, eu conheci você numa época que você estava na Cassines e de repente abriu uma oportunidade de abrir uma residência médica e terapia intensiva na Cassines. Eu estava nessa época lá dentro. Então, você encabeçou essa parte, você inicialmente era um cara que estava assíduo lá dentro, chefiando uma UTI, mas não tinha essa parte do ponto de vista educacional. Então, e eu sei que isso é de berço, isso é teu, essa parte de ensino, são dons. Sim. Né? Eu tô falando 2 caras aqui que nasceram para ensinar. 3. Então assim, me incluo com vocês nisso porque é muito bom. E você aprende ensinando, é uma coisa que é estratosférica. Exatamente. Quem ensina é um cara que sai da curva, não adianta. Você está ensinando, você está se atualizando. Então, me dando esse gancho, eu queria saber de você. Você foi para a instituição privada, você já estava como assistente no regional, e aí você entrou para dentro do Hospital da Cassines para abrir uma residência. Como que foi essa experiência lá dentro? Como que foi? E assim, o que te fez buscar fazer isso lá dentro da Cassines? E o que você viu? O que marcou para você lá dentro com aquela gurizada? Porque hoje você tem residentes formados por você, que estão muito bem obrigados, posicionados no mercado. Então você foi um idealizador disso, você fez a diferença na vida dessas pessoas. Então eu queria saber o porquê de você, o que te motivou a fazer isso. E a gente fala para vocês aqui, de novo eu entro no mesmo tema para vocês aqui. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro aqui. Eu tenho certeza que não é o dinheiro. Porque é a entrega. É a entrega. E toda entrega tem uma renúncia por trás. Então, Sarati, o que aconteceu naquela época lá? E isso foi pré-pandemia, depois já veio a pandemia, o bicho pegou. Então, assim, como que foi isso para você? Eu acho que o que motivou vocês, tenho certeza disso. Eu acho que é o mesmo que me motivou. Você perceber que há uma insatisfação. Você fala assim, putz, você foi bem treinado. Ele foi bem treinado. Então você percebe assim, putz, cara, dá para fazer mais, né? A iniciativa para o público, ele anda devagar. Ele é enorme, mas ele anda às vezes devagar, né? E na época, quem estava mais ligado a Cassemos, que é um parceiro meu ao longo da vida também, que era o Claudinei Rezende, ele que me chamou inicialmente, falou, vamos para Cassemos, né? Vamos fazer uma parceria e tal. E, por N motivos, o Claudinei não pôde assumir, ele não foi, né? E aí eu falei assim, putz, então eu vou, né? Vou, mas os 2 motivos inicialmente não foram novos, era insatisfação, eu falei assim, cara, dá para melhorar, e lá é um lugar que dá para melhorar. E o outro era, putz, quem ia assumir não deveria assumir. Aí eu falei assim, cara, vamos ocupar aquele espaço, vamos estar lá presente para ver se a gente consegue fazer algo diferente, entendeu? Tentar fazer diferente. Montar uma equipe nova, gurizada nova, entendeu? Renovar um pouco, sair do mesmo, entendeu? E esse era o meu objetivo inicial. Perfeito. Tanto que os outros coroas que tinham lá, era eu, o Claudinei, né? E, para gostar, mas e uma colega que tinha lá, falou assim, o resto era tudo gurizada mais nova, entendeu? Então, nosso objetivo era esse, montar uma equipe nova, né, diferente um pouquinho do que estava nos outros hospitais. Falei assim, cara, um tal que a Sempre sempre o mesmo, nada contra os colegas, mas eu achava que era necessário ter uma nova equipe, dar uma renovada, não dá uma renovada, né? O Ricardo Ayas, que é o chefe da Cassentes, né, o diretor-presidente da Cassentes, ele também é o cara que foi motivado, acredito eu, por querer melhorar, uma satisfação do que ele via e querer melhorar, né? Então, havia já desde o começo do projeto da Cassines, falou assim, vamos formar uma residência. E eu já tinha uma experiência prévia da residência do Hospital Regional. Na verdade, Claudinei montou a residência e junto com ele, né, sou supervisor e ele coordenador inicial, tocamos a residência do regional. Então, muitos colegas hoje que estão na chefia, que estão na rotina, foram ex-residentes, né? Então, o Ricardo falou, temos que montar a residência na Cassines, porque era um dos braços da Cassines, esse braço educacional, né? Então, formar. E a nossa primeira residente foi a Amy, né? A Amy Arinho. E conversamos, né? E logo depois veio a pandemia. Né? Então, assim, você fala, né? Então, aquela programação,
Bonitinha, Tialto, nós tínhamos tudo que adaptar ao mundo real, a discussão beira-leito, né? Então ela acabou sendo uma residência muito forte, por exemplo, em ventilação mecânica, né? Sim. Provas vazativas, tudo. Mas assim, foi uma época conturbada, né? A primeira residência veio na residência da Arcacenso, foi difícil nesse sentido. Mas foi desafiadora. Antes, um pouco até da pandemia surgir, né? A gente nunca tinha feito aqui. A gente fez a primeira ECMO, né? Foi isso, cara, fazer a ECMO, né? Também foi um caso assim, único, diferente, espetacular, né? Aprendemos muito, né? Porque a gente não tinha feito a ECMO venosa ainda, né? Com um contexto de ventilação mecânica, um contexto de área grave. Então, isso foi legal, foi trabalho até de conclusão da linha. Então, foi desafiador. Pouco depois, pandemia. E aí, pandemia, Sim. uma realidade à parte. Saturnino, eu queria pegar um gancho com você. Você está falando de medicina intensiva, sua carreira toda, sua formação, tanto como chefe do serviço, como também um professor, um preceptor, um formador de opinião. Na sua visão, pensando em medicina intensiva e medicina de emergência. Então, a gente está lá, o paciente chegou no hospital, chegou no pronto-socorro, é feito o primeiro atendimento, paciente crítico, grave ou potencialmente crítico, e aí ele tem que subir para o CTI. O que você percebeu nas andanças que você teve já, na experiência, como que é o impacto do paciente ser bem atendido num pronto-socorro, numa emergência, e depois chegar no CTI, e daquele paciente que é muito mal conduzido e aí chega no CTI, né? Vamos fazer esse link agora entre você, que representa aqui a medicina intensiva de ponta, diferenciada, com a nossa maioria, assim, nosso público é eclético, a gente tem todas as especialidades, todas as áreas, mas eu acho que a grande maioria é da emergência. Então eu queria ouvir de você, que é uma referência, o que você acha disso, se tem um impacto, se não tem, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, Rodrigo, total. A literatura é farta, né, nesses dados, né? É só lembrar, né, algumas coisas, né? A gente foca na terapia intensiva, mas veja bem, sepsis, as horas hoje da sepsis, são as primeiras 3 horas, basicamente, 3, 6 horas, né? Aonde o paciente está geralmente nessa fase? Está na abordagem inicial, na emergência. Então, olha, o trabalho que norteou a terapia intensiva durante muitos anos, que é o Rivers, foi feito na emergência, não foi feito na terapia intensiva, né? A trombólise do AVE era emergência, né? Se você mandar o paciente para você trombolizar no CT, não, galera, a gente vai monitorar a trombólise que foi feita lá, se o cara vindo por cuidado aqui, né? A indicação de um infarto agudo do miocárdio para trombolizar o cara, mandar ele para hemodinâmica, né? Ela não é feita no CTI, é feita na emergência. Se o cara chega ali, você vai perguntar, não dá nada, né? Aí você fala assim, então, o manejo do paciente ele é tempo independente, né? A gente já vai percebendo, algumas doenças chaves, elas são trauma, é tempo independente. Então, você fala assim, uma emergência capacitada, uma emergência treinada, ela modifica toda a evolução do paciente em termos de mortalidade, morbidade, tempo de permanência hospitalar, né? Dias livres, né, de disfunções orgânicas, isso é fato que nós temos aqui, né? Então, hoje, quando eu olho assim, o paciente passou pela emergência, né? Ele precisa, veja bem, a gente penso assim, o diagnóstico inicial da emergência é baseado em síndromes, né? Depois que você vai lá, você tem calmamente, às vezes, dando sequência, em busca da etiologia, né? Ou da manutenção da ventilação mecânica, da manutenção da droga vasoativa. Mas, assim, isso, até para fazer uma observação, mudou ao longo dos anos, né? Por exemplo, vou falar do regional. O regional, a própria residência, melhorou muito. Então, ter residência melhora o seu serviço. Você obriga o cara a estudar, o cara a se atualizar. E o residente, o bom residente é um cara ávido, né? É um cara que você tem até que controlar isso. Mas você fala assim, então isso melhora muito, né? O paciente já vem melhor manipulado. Né? Então, tornou muito mais fácil esse trabalho da terapia intensiva. Assim, pegando um gancho que você falou de hospital, tipo, 2 exemplos aqui de pronto. Primeiro, a Santa Casa aqui de Costa Grande, né, que eu participei do planejamento e a instalação lá do projeto de residência intensiva de emergência. Tem um hospital antes e um hospital depois, né? Um hospital antes, um hospital que quando a gente fez o projeto, todo mundo olhou e falou assim, nossa, mas não tem nada a ver, o que é isso? Não tem sentido. As próprias especialidades reclamando, chorando. Quando funcionou e começou a rodar, e hoje já tem os especialistas trabalhando lá,
eles não vivem sem. Falam assim, não, melhorou muito para nós. Chamam a gente com certeza, fazem a abordagem inicial ideal e tudo mais. E até esse hospital que você citou, vamos fazendo propaganda, vamos falar da Cacentes. Chamaram você, puxaram para fazer um projeto lá para montar a residência e melhorar a qualidade de CPI. O que eles fizeram agora? Chamaram uma equipe de emergencistas e colocaram na área vermelha lá a equipe só de emergencistas, porque eles estavam vendo que estava precisando ter essa entrada do paciente, dessa arredondada. E aí montou-se a equipe, me chamaram, eu ajudei, fui lá, montei a equipe e tudo, e hoje tem então a equipe de especialista na sala de emergência, no hospital privado, que é a Cacentes, e a medicina intensiva no CPI. Então, assim, os indicadores deles já mudaram, né? A custo-efetividade já começou a melhorar, pegou o impacto, e dos seus perrengues, suas dificuldades, mas o impacto foi muito grande. E na Santa Casa... Viu? A história da Santa Casa existiu antes e depois, você sabe. Sim. Antes e depois de você assumir e fazer a gestão. Disse claramente, porque nessas mesandanças, né, em satisfações, em trabalhar em vários locais, né, eu fui hospitalista na Santa Casa. Né? E como hospitalista na Santa Casa, fui o primeiro hospitalista na Santa Casa. Trabalhava na unidade de neuro. Né? Qual era o objetivo? Né? Não era substituir o neuro, né? Era dar suporte a uma unidade. Sim, a parte clínica, havia pacientes em ventilação mecânica prolongada. Né? Então, ali, eu acho, na época, que a gente fez um bom trabalho. Desgaste, né? Claro. Mas havia um problema. Você falou assim, havia um problema, né? Você falou assim, às vezes aqui não era não ter vaga, e às vezes o paciente que chegava na emergência tinha uma interação com a emergência, e à época havia, esses pacientes são pacientes graves, não é paciente para nós da emergência. Olha que loucura. Isso dito por uma liderança importante lá da Santa Casa. Né? Esses pacientes graves não são pacientes para estar aqui. Né? Quem deveria manejar é o intensivista. O paciente grave tem todo o cuidado, ele está na enfermaria, ele está na emergência. Então, o paciente com ventilação mecânica, incrível que pareça, não era manejado na emergência. Né? Né? Então, por isso que assim, realmente há um antes e depois. Né? Eu lembro uma vez que eu participei num pequeno seminário no CRM, e a mesma liderança falou, os pacientes graves, olha que loucura, pacientes graves, né, críticos, estão ficando na emergência. E isso é complicado para o emergencista. Então, olha a mudança de paradigma. Né? Você falou, esses pacientes eles devem ser manejados na emergência. É difícil hoje você ter um hospital que você consiga rapidamente. Esse cara terá um X número de horas ali na emergência. E essas horas são fundamentais na mudança, na evolução do paciente. Né? Então, é uma mudança. Aí eu olho há um antes e depois. Sempre falo isso. Alguns da Santa Casa tem antes e depois. Mudou muito. Né? Tanto que a emergência cresceu. Né? Testosterona, congresso para cá, cresceu. Campo Grande se queimou uma referência nisso. Né? Então, assim, parabéns. Não tem como não reconhecer isso. Né? Então, a emergência melhorou. Pô, show de bola. E para a terapia intensiva? Com certeza, porque, obviamente, quando você começa a ver um hospital que funciona aqui, você quer ser melhor. E eu acho que vai ficar. É uma competição saudável. O regional tem que ser como? Vai abrir residência de emergência. Já abriu durante um tempo, né? O hospital vai fazer emergencista, porque percebeu que o outro hospital melhorou. Então, essa competição é. Sim, perfeito. E a gente viu, por exemplo, o impacto positivo no tempo de permanência, o paciente CPI melhorou, e outros indicadores, tempo de resposta, tempo de diagnóstico, início de protocolo séptico, protocolo de palitrauma, FCE, TEP, cetoacidose diabética e outros protocolos. Então, assim, a coisa deu uma andada. Mas, assim, a gente tá falando bastante coisa técnica. Cara, tá falando mas a gente bastante quer coisa. Recados do coração agora? Rapaz, eu tô com dois caras aqui que é difícil deixar os dois falar aqui e vou embora, porque é duas referências, cada um na sua área de atuação ali, mas que se complementam o tempo todo. Se vocês imaginam o que acontece aqui, mas Sarati, aí vem a questão aqui, que a gente sempre faz. Beleza, estrutura, técnica, protocolo, estudo, dedicação, ensino, entrega. Beleza. Mas o que o livro nunca contou? O que está por trás do livro? O que está por trás da tua jornada como profissional médico? Porque por trás do profissional intensivista saturnino, existe um cara que teve seus altos e baixos, como qualquer um de nós aqui, e que o livro não contou, mas que a vida te mostrou.
Então, se você pudesse trazer isso pra gente, o que você traria, assim, da tua experiência por trás dos livros? Heiber, eu acho que assim, a pandemia foi um divisor de águas para todo mundo. Para a terapia intensiva, então, porra, né? Mudou a vida de muita gente. Né? E, infelizmente, alguns colegas pagaram preços por isso durante a pandemia, ou após, devido a algumas sequelas psicológicas e tudo mais. Né? Então, eu acho que ali ela trouxe uma coisa que a gente perdeu durante a pandemia, que foi um negócio, diria, macabro, assim, estranho, né? Que você fala assim, olha, durante a pandemia a gente perdeu uma interface, né, com o familiar do paciente, que é o seu responsável direto, né? E por vezes com o próprio paciente. Então a empatia, cara, que você está ali naquela situação e você às vezes falar com o familiar, a comunicação era com relatórios médicos, né, enviados por telefone, e-mail, né, fax, todas essas outras medidas, WhatsApp. Então, jamais, né, aquelas caladas, por mais que você procurasse humanizá-las, não é a mesma coisa, não é a mesma interface. Né? A IA vai substituir o médico. Duvida, ela vai abraçar o paciente, ela vai abraçar o familiar, ela vai ouvir o familiar. Né? Às vezes é só você ficar quieto. Né? E durante a pandemia, em muitos momentos, quando você ia dar uma notícia terrível, né? Era ouvir, né? Ficar quieto, abraçar, né? Consolar. Né? Então, o livro não fala isso. Né? Então, isso é um negócio assim que você fala assim, putz, né? Quando a gente perde isso, quando você percebe que putz, a população vai ficando também meio doente em termos psicológicos, né? Há um relato, se você me permitir, assim, estou tentando ser bem rápido, que foi um negócio assim, eu estava com o Bonilla, surreal. Eu falei assim, cara, surreal. Foi surreal. Houve uma senhora idosa, né? Ela já tinha uma doença crônica avançada, com uma artrite reumatoide. E por acaso, ela pegou Covid na pandemia, evoluiu por ciência respiratória, não era desejo, inclusive dela, não era desejo dela ser entubada, mas por N motivo ela foi entubada. E essa paciente veio a falecer. Né? E aí o familiar, o neto dela, pediu uma reunião, o filho, era o neto dela mais ativo, né? E tinha o filho proveniente, né? Pediu uma reunião com a família, porque falou, olha, minha avó não morreu de Covid, né? O teste dela aqui foi negativo e tal, mas ela tinha o anticorpo positivo, era uma situação de pandemia, o quadro clínico era compatível, então, por dados epidemiológicos, né? E mais um marcador de Covid, que a testada era de Covid, né? E ele falava, não, isso é uma desonra para ela, morrer assim, para essa doença e tal. Eu falei assim, nós não despedimos dela. O cara fez assim, nós não despedimos dela. Eu falei um negócio. Se eu soubesse, as amigas dela, minha avó tinha uma roupa, uma vestimenta para o velório. Ela não pôde usar. Então, ela falou assim, então as amigas dela não puderam participar. E eu não vi a minha avó, o cara falou, aí eu falei, eu não vi a minha morte. Então, eu não sei se ela morreu. Tenho sonho com ela até hoje, você não pode falar que ela morreu. Eu escrevi aqui que ela morreu. Eu não vi. Como é que eu sei que ela morreu? Ali eu vi que a gente estava numa sinuca de bico. Falei, cara, olha a armadilha que a gente está. Né? E aí você percebe que, que algumas posturas, níveis, cara, você está com uma população fragilizada emocionalmente, destruída emocionalmente, sabe, assim, procurando alguma coisa. Aí foi assim, e o cara falou, eu quero que o senhor mude o castelo. E eu não sei se é assim mesmo, parecia uma coisa paranoica. E eu não sei se ela morreu. Como é que eu sei que ela morreu? Eu não vi. Ela não usou roupa dela. E como é que você explica? Né? Então era um negócio assim, aí eu lembro de terminar uma reunião com o Bonilla, eu falei, cara, surreal, eu não sei nem o que fazer. Isso é surreal, cara. Isso não tem livro também. Não tem livro. Você fala assim, e aí a gente começou a flexibilizar os momentos de despedida. Começamos a proteger mais um determinado. Quando a gente percebia que o paciente talvez fosse para óbito, né? Começávamos a flexibilizar um pouco mais. Usava. Porque em situação de pandemia, os recursos são escassos, com certeza, escassos. Então ele é destinado à equipe de saúde. Aí começamos a flexibilizar. Não, pergunta se o cara despediam, né? Pergunta faz uma videochamada com o cara, né? Prepara, tal, tudo mais. E começamos a flexibilizar. Então ali nós percebemos que tinha tem uma coisa errada. Aí começamos a mudar a nossa conduta. O livro, acho que o livro não fala isso. O livro é fiel, sabe? Cara, não fala. Até uma das perguntas que a gente normalmente faz é justamente
uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma delas é sobre as frustrações e tudo. E meio que você contou as duas coisas. Até você colocou, na verdade, uma coisa que não tem o livro e uma frustração também. Porque uma frustração é isso mesmo. Você não saber nem... A gente não sabia mesmo o que fazer. Né? É uma coisa muito diferente. Eu lembro, puxando um gancho nessa história, mas essas pessoas não imaginam, mas é o seguinte, eu sou gordinho, mas eu tô bem em forma perto do que eu tava na época da pandemia. Tava pesando, agora eu tô pesando 92, eu tava pesando 105 quilos. Tava bem gordinho. E aqui que aconteceu? Primeira coisa que a gente ouvia, os gordinhos estão morrendo. Os gordinhos estão morrendo, os gordinhos estão morrendo, não é? Os gordinhos estão morrendo, os gordinhos estão morrendo. Você sabe o que eu fiz, Sarati? Eu te contei isso. Não. Cara, imagina eu sempre fui emergencista, emergência, aqui na veia e tudo, e de repente a pandemia, na Itália todo mundo morrendo, na China, na Itália morrendo. Vai chegar no Brasil, eu comecei a treinar todo mundo, vão treinar todo mundo para entubar, e eu treinando, fiz já tinha um curso, aí comecei a montar, treinei o pessoal do Unimed, treinei um monte de gente. Cara, chegou eu começando a ver a reportagem. Cara, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, e aí, como você falou, aí não podia voltar para casa praticamente. Uhum. Aí cheguei para minha esposa combinando, eu vou dormir no quarto de dependência lá de funcionária, que a gente tinha, não tinha ninguém morando lá, tinha um quarto lá, tem um banheiro, vou tomar banho lá, vou entrar pela frente, tiro a roupa, entro lá de cueca, tomo um banho, vocês não veem, não me veem, fiquei quase 3 meses sem poder abraçar minha família. Sabe o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Vou te contar. Cheguei para minha esposa, eu tive uma certeza. Eu pensei, cara, eu vou fugir da raia agora. Eu sempre fui emergencista, agora eu vou ser o primeiro a fugir. Eu tenho que encarar. Mas dentro de mim eu tinha assim, cara, os gordinhos estão morrendo. Eu vou morrer. Cara, eu vou morrer. O primeiro cara de Campo Grande que entubou fui eu. Cara, eu vou morrer. O cara foi no jogo do Tottenham. Cara grande, não é? Intubação difícil. Tempo de apneia, tempo seguro de apneia do cara, 15 segundos. Meu Deus. O cara saturava para 70 a hora que você tirava a oxigenação do cara. Cara, eu cheguei para minha esposa e me despedi dela, cara. Falei assim, olha, seguinte, vou te contar. Eu tenho um seguro de vida assim, assado que eu não te contei. Eu tenho um dinheiro aqui, ali, assim, não sei o que, esse aqui. Fui entregando tudo, meu. Tá aqui, acho que eu vou morrer, lá. E eu não morri, né? Eu me entreguei todos. Entreguei todos. Isso, mas só alguém sabe que é mentira. Cadeirinha. Puta, eu vou ter recado. Mas, cara, olha, a gente ri, cara. Mas, cara, eu tinha certeza que eu ia. Cara, eu achei, cara. E a gente perdeu muitos anos. Nossa, cara. Eu achei, cara, era uma maluquice só minha. Agora eu vejo que era sua também. Eu passei por mesma crise, né? cenário, cara. Para mim era nítido. A hora que você vai vendo assim, colegas que faleceram. Você via. E assim que você começava a ver televisão, você era beleza, cheio de pão bom, sei o que, mas nós gordinhos, nós dois estávamos mesma bolota. Assim, trabalhando na unidade. Trabalhando. Não, e eu trabalhei, ajudei no CTI da Unimed e no pronto-socorro, fiz linha de frente, que eu cheguei a ficar 4 dias fazendo plantão, porque não tinha. Por quê? Eu era gordinho, beleza, mas eu era novo em relação aos colegas, os mais velhos tiveram que ser afastados. Os que tinham doença crônica tiveram que ser afastados. Eu não tinha doença crônica, fora a obesidade. E foi afastando, que eu fazia 4 dias de plantão, cara, manhã, tarde, de noite, assim, sem tirar aquela roupa. Parecia uma freira com aquele negócio acabado. Assim. Cara, olha, é bom ouvir isso, porque... E assim, eu tive certeza, chegou a hora que eu falei assim, cara, eu vou desistir, porque eu vou morrer. Daí, sabe aquela coisa assim, parece coisa de filme, mas eu nunca contei isso pra ninguém? Assim, cara, vou morrer, cair dando tiro, lutando, vou morrer, foda-se, desculpa aí, foda-se, vou morrer, mas vou morrer, os caras vão lembrar de mim. O Rodrigão não fugiu da raia, foi foda. Graças a Deus, cara, Deus me protegeu. Não tive um espirro, uns 3 anos, não tive nada, que cara. Coisa, cara. Foi Deus, cara. Que coisa. Só pode ter essa explicação. Porque eu ficava dando plantão e treinando os outros. Dando plantão e treinei oftalmo, otorrino. Até dentista a gente estava começando a conversar. Bucomaxilo. Porque, cara, não tinha mais ninguém para entubar os pacientes. Tanta gente que foi caindo, morrendo, ficando doente. De colega médico, cara.
Assim, cara, foi foda. Você desenterrou um negócio que até eu. Ô, meu amigo, passou um fio na minha cabeça, cara. Eu desisti de me dar plantão em UTI, cara, por conta de uma colega que faleceu de câncer de mama rapidão. Você sabe, a Paty. Paty era minha parceira, era a pessoa que me referência pra mim na história do coração na Clínica Pleno, trabalhava no regional também era, parceria do Dr. Valdir, Boníssimo. entendeu? 46 anos de idade. E um ano foi. E bem em pandemia. E eu lembro que a doutora Sandra chegou pra mim assim, falou pra mim assim, não tem quem faça eco, porque a menina tem filho pequeno, e tá nisso, e eu não tenho quem faça eco. E eles estão precisando de eco, porque tá evoluindo com trombose, tá tendo muita miocardite, tá tendo antivírus, tá tendo isso e aquilo. Então, assim, eu não tenho quem faça. Eu falei, doutora, só tem um jeito de resolver isso aí. Eu larguei o plantão da UCO. E eu dava muito plantão da UCO. E aí, eu lembro que ela olhou pra minha cara e falou assim, chamou o Dr. Mauro. O Dr. Mauro depois adoeceu, ficou na segunda leva. E aí, falou pra ele, e ela chamou pra mim e falou assim, toca. Porque a gente não tem. Cara, eu incorporei. Eu fiquei 6 meses livre de doença total. Eu fiquei fazendo eco à beira-leito, que não era eco à beira-leito, era ecopocos. Ecopocos. E eu fazia em 5, 6 hospitais de Capoeira. Eu lembro. O Hospital do Câncer virou UTI Covid. Os 2 pênfigos Covid. O pênfigo matriz lotou. Ficou 3 UTIs lá, lotado de paciente Covid. Eu ia sozinho. Eu voltava para minha casa meia-noite e meia. Eu fui para o apartamento da minha mãe e fiquei 2 meses no apartamento da minha mãe, sozinho. Sozinho. Porque eu olhei e falei, cara, eu tenho um filho pequeno, Sim. que era o Miguel. Que a gente, Eu falei, minha mulher. Também, Preciso- meu filho. Então, quando você conta isso aí, eu fiquei olhando assim, ditas proporções. Eu ia fazer um eco um dia, no outro dia, quando eu voltava a fazer o eco, o paciente tinha falecido. Surreal. Cara, eu ia fazer o eco no paciente que estava ali, de repente ele já estava entubado na UTI, pronado. Sim. E no outro dia eu voltava, o cara tinha falecido. Não, foi. E aí a segunda leva veio do jovem. Isso. O cara era gordinho, a segunda leva 2022, o cara era gordinho, o cara sem comorbidade, eu olhava o cara gordinho, velho, mas o cara era novo, cara. Eu olhava o cara lá, Foi a até hora de alto do desespero. fluxo, e de repente já evoluía para uma ventilação mecânica, tava em prona, e o cara falecia. Eu falava, cara, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Então, assim, o que eu falo pra vocês estavam falando aqui, isso passa um filme. Eu acho que foi um divisor de água na vida de todos nós aqui. De todos nós. E eu acho que isso aí era uma coisa assim que trouxe uma coisa pra gente. Uma coisa que a gente não pode negar. Como a gente estava vulnerável. Sim. E essa vulnerabilidade não tem nada a ver com a técnica. Porque a gente está vivendo desconhecido. A gente vivia com a incerteza do amanhã. Sim. A gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente tinha certeza de uma coisa. Eu não posso parar. Bem, cara. Porque se não for eu, propósito, né? não será ninguém. Foi, cara, Então, bem cara, isso. o seu Rodrigo falando, você falando, eu me lembrei, eu falei assim, cara, eu tava no pegado dos caras. Eu decidi largar o plantão de UTI coronária lá no Hospital do Coração pra subir o EC inteiro do hospital. Cara, foi punk, cara. Mas eu falei, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Assumiu essa, eu acho que assim, foi uma época que você diferenciava, né? Até por coisa de né? Quem era tímido, quem era covarde, todos têm medo, e o corajoso, todos têm medo, né? O tímido é antes, o covarde é durante, né? E o corajoso só depois, mas todos nós tínhamos medo, né? Óbvio. Eu tinha medo, claro. Né? Você falou, era exatamente o que eu sentia. Exatamente. Falei, cara, eu sei como morrer aqui, velho. Pra mim isso aqui era claro. Cara, pra Claro. mim também, cara. Diferente de tenebroso. eu tava tipo plantando, comecei a ter febre. Eu falei assim, puta, cara, febre, sudorese, cara, Covid. Né? Cara, era tenebroso, velho. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu posso morrer mesmo. Era real, era eu um vou negócio desistir. Não, Aí você olhava, aí passava um pouquinho no celular, pessoal, Rodrigão, você consegue voltar? Cara, não tem ninguém. Fulano foi entubado, meu colega. Fulano morreu. Cara, Rodrigão, volta pro hospital. Cara, eu voltava chorando, cara. Eu voltava pro hospital. Fiquei 3 dias de plantão, Rodrigo. Cara, não tinha. Caralho, gente. Porra, No segundo Covid que eu tive, cara, confiava, falei assim, galera, todo mundo vai de Covid, todo mundo aqui tá Covid, você já tá com. Falei, cara, não tinha ração, porque nem. Na segunda Covid que eu tive, falei, cara, não tem plantonista. Falei, pô, deixa eu quer saber que foi. Bora do cara, eu lembro pessoal, máscara aqui, embora, né? Já tava na unidade de Covid. Então eu falei assim, não tinha mais, não tinha gente. Então eu falei assim, galera,
Tô desaturando, tomada, teste positivo, bora colocar esse troço. Quem aqui não é positivo, né? Todo mundo já estava na época. E a vacina já tinha saído também, então tramporizava um pouco mais em relação a isso, né? Mas foi uma época marcada. Né? Mas vamos melhorar. Vamos melhorar o clima agora. Vamos falar uma coisa engraçada. Uma animada aqui agora. Eu lembrei de uma coisa engraçada minha, mas eu não vou contar. Vou deixar para vocês. Teve uma história, cara, que você viveu diferente, engraçado, assim. Você lembra assim ou não? Porque se você não tiver, eu vou atropelar você. Quer convidar para contar uma. Eu tenho outra coisa, eu achei uma história engraçada, mas era assim, apesar de toda a catástrofe do Covid, né? Tinha um vozinho, ele evoluiu, começou a desaturar, né? Mas ele não queria, ele já tinha uma doença terminal, avançada, né? Não era a proposta dele ser entubado, ele não queria ser entubado. Estava claro, estava bem declarado, pontuado, né? E foi só, não me lembro o nome dele nesse momento, né? Ele falou assim, olha, Fulano, o senhor quer falar com alguém, quer conversar, o senhor quer conversar com alguém, tipo, te dar uma videochamada, o seu familiar, tudo. Ele falou, eu quero. Eu falei assim, quem que o senhor gostaria de falar? Pô, eu tinha um amigo que eu pescava lá de Corumbá, posso falar com ele? Aí eu falei assim, mas da família. Não, eu quero conversar com esse amigo. Ele falou pescaria e tal. Então, situações assim, dramáticas, né? Parece algo assim, na época eu achei, na época assim, engraçado, poxa, eu quero conversar de família e pensa pra ele, eu falei, mas eu não tenho telefone, como é que eu faço? Eu tenho um celular, deixa eu pegar lá, deixa eu ligar pra ele, assim, não consegui, na verdade, não consegui. Cara, eu posso contar rapidinho? Pode, rapidinho. Cara, o seguinte, primeiro foi tenebroso esse começo, tudo, mas passou mais ou menos 1 ano e meio, depois caiu, depois veio de novo. Quando caiu, vocês lembram que daí abriram os aeroportos, e aí já estava melhor, passou o susto, né? Graças a Deus não tive nada, não tive sintoma. E eu, Tigrão, como eu não tive sintoma, eu não fiquei fazendo teste, e fui seguindo. Aí abriu tudo, e aí a minha esposa, viu tudo sofrendo com isso, falou assim, vamos viajar, vamos para Florianópolis. E a gente comprou passagem para o avião. E o avião, máscara com tudo, e tinha que fazer teste de Covid, né? Aí, vamos lá. Eu e a minha esposa, beleza, vamos fazer o teste, aquele cotonete que entra no cérebro, né? E eu não tinha feito ainda, mas o que foi engraçado foi o seguinte, aí eu tava com a minha filha, que agora tem 15 anos, em 2019, ela tava ela adolescente, pequena. Aí a gente teve que convencer ela para fazer o exame, para viajar, tinha que fazer o exame. Aí eu, filha, vamos com o pai, papai, fui, filha, vamos que chegamos lá no laboratório, sentamos, lembro até hoje, cara. Sentamos, filha, vamos fazer. Não sei o que, meu pai, eu não quero, porque dói, porque é ruim, isso aqui. Filha, não, o papai vai fazer primeiro pra você ver, ó, tranquilo, vou fazer aqui na sua frente, cara. Meu Deus. Meu pai, cara, eu concentrei assim, cara. E ela olhando assim, né? Aí ela. Não, mãe, olha o pai tá chorando. Seu pai tá sendo. Cara, que situação. Cara, escorria. Cara, eu falei, cara, que força que eu tinha, tirei uma força. Cara, que isso, menino? Não, é horrível, cara, é horrível, bicho. Quem fez, sabe isso aí. Quem fez. Aí eu fui fazer exemplo pra minha filha também. Rapaz, foi um horror quando eu consegui fazer exemplo dela pra eu viajar. As 2 vezes. Isso aí. Então. Pessoal, o papo tá bom demais, tá? Mas assim, a gente queria perguntar para você, Sarati, de toda essa experiência que você teve, a gente conversou muito de pandemia, que eu acho que o intensivista e emergencista viveram muito, sabe? Não tem como a gente olhar o intensivista e emergencista conversando, o cardio entra no meio, faz eco. Você começou a trazer a pandemia, a memória veio, exaltou e foi o divisor de água para nossas vidas? Foi, com certeza. Muito aprendizado. Mas a gente sempre gosta de olhar para as pessoas e deixar um recado para essas pessoas que estão nos assistindo do propósito, Sarati. Porque quando você senta aqui na nossa frente, você começa a falar da sua vida, contou toda a sua história, toda a busca que você foi, toda a entrega, a excelência, a busca do estudo, os aprendizados que você teve, além do livro, as experiências clínicas. Mas o que nós estamos vendo hoje na medicina é uma medicina de descaso, uma medicina de baixa qualidade técnica, uma medicina que as pessoas estão muito mais preocupadas com status do que propriamente com uma formação e uma entrega de excelência. E isso não é só por culpa dos estudantes, mas isso é institucional. Tá? Isso tem
tem um mindset propício para o mercado. Então a gente vê que a medicina foi comercializada, é um comércio. Eu não estou falando de todas as faculdades aqui, mas estou falando de uma grande maioria, e isso, prova viva, é o número de vagas de medicina aumentando absurdamente, totalmente desproporcional ao número de vagas de residência. Escolhe um pouquinho no mercado de trabalho e a gente sabe que a medicina, daqui a pouco, cada esquina vai ter um médico. E o número de médicos para a população N, sabe como é que vai ser. A questão aqui é, para você que é um cara diferenciado na terapia intensiva, faz a diferença, é formador de opinião, para vocês não vai sentir tanto, porque você é formador de opinião. Mas e para esse aluno que está lá, entrando na faculdade de medicina, que está buscando a sua jornada acadêmica, que está querendo aprender a medicina, e não estou falando para esse aluno que quer o comércio, mas estou falando para esse aluno que você sabe que tem, que quer ser diferente, que quer servir, que quer fazer diferença. O que você poderia falar para esse aluno, Sarati? Com a sua experiência vivida e com o olhar que você tem amplo da medicina, com que você viu uma medicina lá atrás, que eram poucas vagas, no Universidade Federal ralado para fazer aquela coisa toda, anúncio em rádio para vocês quando passavam no vestibular, e agora, o que a gente vê esse cenário, mas o que você pode falar para aqueles que realmente acreditam numa medicina de qualidade, uma medicina de entrega, uma medicina onde você vai fazer uma diferença na vida das pessoas? Assim, a medicina, eu acho que ainda é sobre o outro, né? A satisfação... Não virou uma frase. A satisfação, pelo menos eu penso assim, fazer bem ao outro, você pode não acreditar, faz bem a você. Então eu acho que essa é a maior remuneração que você pode ter. Isso é intangível. E se você não mensura em valor de plantão, valor de rotina, então você ir para um show, por exemplo, ir lá um show, você vê o paciente que marcou a sua vida na pandemia, o cara cantando, dançando, você de longe, meu, isso é pagável. Não tem valor, né? Então, se for fazer bem ao outro, faz bem a você. É o que eu falo. Eu falo para meus filhos, falo assim, olha, seja o que você for fazer, entendeu? É legal ganhar dinheiro? É legal. É bom ter uma casa grande, é legal, mas fazer o outro se sentir bem, olhar o cara e falar assim, puta que pariu, consegui ajudar, mudar a vida desse cara, né? Você tá num lugar assim, uma pessoa fala assim, escuta, você tá tudo meu pai, cara. O cara da espinha do peixe, né? O cara fala, olha, você tá tudo meu pai, cara. Obrigado. Você fala assim, pô, nem sei quem é o cara. Entendeu? Eu falei assim, eu lembro de você de CTI, por isso que eu lembrei de chorar. Eu falei assim, não, tudo bem, né? Então isso daí é impagável. Então, se você, o que eu falo para esse jovem que está aí, olha, se você procura uma motivação financeira, você até pode encontrar. Não sei se na terapia intensiva, mas assim, você vai encontrar. Né? Se você procura uma satisfação, algo que lhe faça bem, eu ainda acho que a medicina, as profissões que se entregam ao outro, como enfermagem, medicina, fisioterapia, os colegas que estiver ao nosso lado, o professor, né? Ainda tem uma recompensa enorme. E eu acho que o empresariado, vamos dizer assim, não somos vilões, mas assim, eles percebem isso e sabem que às vezes é um sacerdócio, é uma entrega, né? E às vezes ele acaba explorando isso. Né? Você sabe que você vai estar lá. Sim. Entendeu? Você vai estar lá, rei. Não vou te pagar. Você vai estar lá, na verdade. Para quem está comprometido, esse cara vai estar lá. Sim. Não sei se vou te pagar, não sei se vou demorar. Você fala, não faz diferença nenhuma. Né? Eu tenho certeza que nessa mesa aqui, se o cara falar assim, eu estou no negócio ali, mas não sei se quanto que eu vou te pagar. Não mudaria. Você estaria lá, provavelmente. Né? Então, eu acho que é isso. Se você coloca uma motivação financeira, você não vai ser feliz. Mas se você quer uma satisfação pessoal, algo que te recompense, né, que faça você deitar na sua cama à noite lá e falar, porra, eu tô de boa. Hoje eu falo para você, cara, tô de boa. Você é rico? Sei. Hoje eu olho assim e falei, cara, tô de boa. Então, assim, tô em paz. Isso é muito bom, né? Essa sensação de tranquilidade, por viver bem com você. Então, acho que é assim, isso. Cara, que mensagem top. Pai, Profundo, cara. Cara, que experiência legal que foi esse podcast com você. Pena que acabou, pena que a gente tem um tempo, né? Mas, cara, assim, sempre te admiro cada vez mais. E, cara, essas coisas que você falou hoje aqui, cara, esse final aí, essa mensagem, resumiu o que a gente tem de propósito, que a gente carrega aqui no podcast, nos nossos projetos de ensino médico. E, cara, você é um cara que está convidadíssimo para participar dos projetos com a gente. Você sabe disso, já te falei várias vezes.
esportes estão escancarados. Se você é um cara que não ensina só da airline, você ensina vida, você ensina respeito ao paciente, dedicação, e isso não tem preço. E esse é o nosso propósito. Propósito do Instituto de Educação, propósito da AC Medical, que traz da melhor forma possível tecnologia acessível para a gente com segurança. O propósito do REIB com o projeto dele, com os cursos dele, com o Ecomurge, com o Pox Club, ao impacto que ele deu, que a mudança foi meu professor, basicamente, aí o meu iniciador e meu mestre do Pox. Então, assim, isso é o que você falou, é impagável também. Tipo, é uma experiência ótima. E a gente te convida aí, a porta é escancadíssima, cara. Aqui é a sua casa. Obrigado. Bora. Não, a gente gostaria muito, inclusive, Saad, de você pensar na possibilidade de projetos, se inserindo aqui no contexto da terapia intensiva, porque aqui nós temos emergencistas, mas podemos contar com um intensivista formador de opinião. Sim. E que tem o propósito na entrega. Então, cara, eu e o Rodrigo falamos sobre isso. A gente quer, aqui dentro do Instituto, a gente quer que as pessoas que estejam aqui, elas tenham um único fim. Serviço. É isso que a gente quer. Então, aonde estiver, independente de qualquer coisa, nós vamos estar servindo. E nós queremos deixar um legado. E o legado é fazer a diferença para essa gurizada. Essa gurizada. Essa que é a ideia. Porque assim, cara, a primeira frase que você soltou é o que resume, cara, o nosso propósito. Exatamente. É para o outro. Para o outro. Cara, é isso que importa. Então, assim, o nosso foco é isso. A gente tem muita gente aí dando curso, dando aula, vendendo, faturando, trabalhando. Isso é nada contra. Cada um faz o seu. Mas aqui a gente tem um compromisso de fazer a diferença mesmo na vida desse aluno, desse médico, dessa pessoa, que é ensinar a salvar vidas. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito. E é um propósito que se encaixa muito com o que você representa. Então, eu já estou vislumbrando aqui o seguinte, ó. Eu vou deixar um spoiler para vocês aqui. Vocês imaginam a gente construindo uma imersão com vocês, onde vocês vão pegar um cenário de um paciente crítico, que dá entrada na emergência, ele vai evoluindo com deterioração clínica, vocês vão aprender a conduzir esse paciente, avaliar esse paciente já em estado grave, manejar corretamente, mas muitas vezes, mesmo assim, ele evolui, por exemplo, numa PCR, você reverte essa PCR do paciente, estabiliza, encaminha e direciona esse paciente para terapia intensiva, o intensivista que está nessa imersão com vocês vai dar o andamento da conduta desse paciente, você vai aprender de modo integral na emergência e dentro da sala de terapia intensiva e manuseando tudo isso com ultrassom que eu já pensou? Top, cara. E aí, Sarati? Top. Quem sabe estamos construindo aqui uma sementinha de um projeto que pode vir para vocês para agregar muito valor. A gente tem certeza aqui que está com um cara que, falando em ensino, não, Rodrigão? É o Rodrigo da UTI. Tem todas as características, né? É um propósito, bem formado, é um formador de opinião, é um cara que tem o lado pessoal, ensina mais do que só o protocolo, domina o protocolo como não existe ninguém que se domina a medicina como aqui, eu não conheço ninguém. E é isso que a gente procura nos nossos instrutores, na nossa equipe. A gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Propósito da empresa, cara. Nossa empresa não tem sentido existir, tanto o podcast como a empresa de curso, treinamento, se as pessoas que estão aqui dentro não têm o mesmo propósito que a gente. Aliados. Eles estão no lugar errado. Vamos trabalhar em outro lugar. Qual que é o propósito? É tudo. Acolher o acadêmico de medicina, o médico. Acolher. Se ele tem dificuldade, não desdenhar. Ensinar. Ter humildade para ensinar. A gente vê professor que nem tem humildade. O cara desdenha. Então, não dá. Aqui não pode. Não tem. E você tem o mesmo perfil que a gente. É uma falta de percepção, Tom. O aluno às vezes fala assim, da pouco, o senhor quer saber medir assim e tal, tudo, né? Cara, são fases, né? Eu vou usar um exemplo, né? Eu uso como se você fizesse um judô, como se você fizesse ali um esporte de luta, você começa com faixa branca, você é faixa branca, daqui a pouco você vai para amarelo, daqui você vai para azul, daqui a um tempo, cara, você está marrom, você está
você vai ver que o mestre vai aparecer. E que quando o cara aparece, você assim, cara, eu posso ser tão bom quanto ou melhor. Né? Aí eu vou trazer para o meu estilo, mas ó, eu sou um polo arquitetício, eu acho que sou. Aí falou assim, mas eu não sou bom, né, João? Né? Esse é o seu estilo. Então, assim, aqui eu sou aprendiz. Perfeito. Então, às vezes o aluno não tem essa visão, né? E o professor não passa isso para ele. Ele falou assim, cara, você está num processo de desenvolvimento, né? Você vai chegar mais. Perfeito. Isso aí, cara. Muito bom, cara. Muito bom, Sarati. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Chegamos ao fim. Queria agradecer o Instituto de Ensino e Saúde Rodrigo Quadros, esse grande parceiro desse momento do Emerging Cast, e também a nossos parceiros a NC Medical e a Pox Club. A gente se vê no próximo episódio, pessoal.